arte da prudência. Muitos livros de yoga descrevem as técnicas especiais de limpeza conhecidas como kriyas. Mas se você ler cuidadosamente o Hatha Yoga Pratipika, perceberá que esses exercícios são uma terapia, não uma parte do yoga. Os kriyas são aplicados quando as doenças são incuráveis por outros métodos, mas muitos outros meios devem ser usados antes que medidas drásticas sejam adotadas, pois não são para todo mundo. A ciência médica moderna também adota medidas drásticas. A cortisona é uma droga drástica. Se tudo mais falhar, dá-se cortisona. Da mesma maneira, nos tempos antigos, quando outros métodos falhavam, aplicava-se um tratamento drástico, com a adoção dos kriyas. Todavia, dizia-se que não deviam ser usados por uma pessoa sadia. O mesmo texto diz que os efeitos advindos dos kriyas também são obtidos com os asanas e pranayamas. Hoje, a maioria das pessoas pensa que o Hatha Yoga significa kriyas, mas isso não é verdade. Hatha Yoga consiste em asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Os kriyas são outra coisa e destinam-se a pessoas com doenças graves. Algumas pessoas limpam as passagens internas do corpo usando água, fio ou um pano. Segundo os kriyas conhecidos como Jalaneti, Sutraneti ou Dauti, mas faço Prananeti ou limpeza com respiração nos pranayamas, por que deveria eu inserir elementos externos quando a própria natureza proporciona o fio da respiração? Portanto, digo que Sutraneti, Jalaneti e Dauti não são necessários. Se um tecido é engolido no todo ou em parte e um abscesso se forma em seu estômago, porque esse tecido não estava completamente limpo, a quem culpar? Quantas pessoas são capazes de dominar a técnica de engolir o pano, ou de se sentar dentro de um barril com água para sugar água pelo esfíncter anal? A natureza oferece o sistema natural do yoga, que é muito diferente disso tudo. Por isso, os textos antigos dizem que esses são tratamentos drásticos, aplicáveis somente quando o caso é crônico, e não são indicados para todo mundo. Se você quer conferir, leia o capítulo 2, 21 do Hatha Yoga Pratipika. É possível observar o crescimento de uma árvore jovem, mas se ela for arrancada e replantada todo dia num local diferente, ela vai morrer. De maneira semelhante, você não deve perturbar seu sistema nervoso com medidas drásticas. Os kriyas são dados para quem não pode ser tratado por outros recursos do yoga. Se todos fizerem os kriyas, poderão futuramente ter outros problemas provocados por um mau uso de seu sistema. Os asanas também devem ser usados com a devida cautela, levando em conta o estado físico do praticante. Por exemplo, quando você levanta os braços, exerce pressão direta sobre o coração. Assim, pessoas com problemas cardíacos devem evitar as posturas com braços erguidos. O momento em que você levanta os braços representa um esforço para o coração, e por isso não ensinamos essas posturas para esses alunos, já que agravariam o problema em vez de serem úteis. Para mim, é muito difícil explicar aos ocidentais a diferença entre exercício estimulante e exercício irritativo. Vejamos o treino da corrida leve, por exemplo. Diz a ciência médica que estimula o coração, mas é preciso estabelecer a diferença entre irritar e estimular. Com a corrida, o ritmo cardíaco aumenta, mas isso não significa que o coração está sendo estimulado. Estimular significa energizar ou revigorar. Exercícios também podem ser irritativos ou desgastantes. Na corrida leve, fazer o coração bater mais depressa irrita o músculo cardíaco. No yoga, fazemos flexões para trás, que são mais árduas que a corrida leve, mas não irritam o coração, porque não perdemos fôlego e nossos batimentos cardíacos são mantidos no mesmo padrão rítmico o tempo todo.
Por isso, quando ensinamos asanas, temos de descobrir o que é efetivamente revigorante e o que não é. Depois de um exercício revigorante, não existe absolutamente qualquer fadiga. Sentir-se bem depois de exercitar-se bastante quer dizer que o trabalho foi revigorante. Mas se sentir-se exausto depois de 10 ou 15 minutos é um sinal seguro de que você está fazendo exercícios irritativos. Isso também vale para o yoga. Por exemplo, suponhamos que eu veja um dos meus alunos ensinando uma postura como a Dashandrasana, de maneira irritativa, com um esforço tremendo, uma carga tremenda, um uso tremendo das fibras. É isso que chamo de maneira irritativa de fazer yoga. O que faço? Interrompo e ensino a mesma postura para que seja revigorante. Sabendo muito bem que cada um dos alunos tem seus defeitos ou transtornos físicos, o professor deve tentar estimular as áreas afetadas e não irritá-las. Ensinar yoga é muito simples, mas não é ensinar yoga do jeito certo. Embora todos os alunos tenham a mesma postura de músculos, articulações e tendões, essa estrutura pode estar perturbada em decorrência de desequilíbrios psicofisiológicos, oriundo dos hábitos individuais de uso, e o professor deve levar em conta essas perturbações. Às vezes, em salas com muitos alunos, é necessário selecionar as pessoas mais fracas e dar-lhes exercícios diferentes, ou dedicar-lhes atenção especial, para que não ocorram lesões. Voltando ao exemplo do aluno com problema cardíaco, o músculo do coração está num saco no centro do lado esquerdo. Quando esse saco se rompe, significa que ocorreu uma dilatação do coração e que podem ser esperadas doenças cardíacas. Quando ensinamos posturas como Setu Bandha, Sarvangasana e Viparati Karani, recolocamos o saco cardíaco em sua posição original. Mas quando os braços são levantados, o coração é deslocado de sua posição normal. Sempre advertimos os alunos que têm problemas cardíacos a não fazer essas posturas, pois elas representam pressão para o coração. Também não lhe ensinamos a equilibrar-se sobre a cabeça, porque o sangue corre muito mais depressa, e ao suspender as pernas para a execução da postura, a tendência é segurar a respiração. A espinha cardíaca sustenta os músculos do coração, e por isso os músculos da sustentação do coração de pacientes cardíacos situados nas costas precisam ser exercitados e tonificados. Considere o que acontece depois de um terremoto. O ataque cardíaco é como um terremoto para o coração. O que acontece com a Terra durante vários dias após o abalo inicial? Os tremores continuam à medida que a Terra vagarosamente vai se assentando. Não ocorre um segundo terremoto, mas os tremores prosseguem enquanto a Terra se está acomodando em seu novo lugar. Situação semelhante ocorre depois de um ataque cardíaco. Após o abalo, os tremores continuam enquanto o coração está buscando seu novo nível. Depois do ataque, os músculos que protegem o coração endurecem. As fibras dos músculos de proteção tornam-se muito densas. Os tremores continuam ocorrendo dentro do coração porque os músculos trabalharam bastante para protegê-lo. Portanto, esses músculos precisam ser relaxados. Administramos posturas que relaxam esses músculos, tornando-os mais macios e mais soltos. Caso ocorra um segundo ataque, os músculos suportarão o esforço, porque já estão relaxados. Se a pessoa com esse histórico for levada a realizar o exercício de equilíbrio sobre a cabeça, os músculos que já estão super tensos ficarão ainda mais enrijecidos para assegurar o equilíbrio. Vocês sabem o que pode acontecer. Relatei esse caso para dar um exemplo de como deve ser abordada a prática dos asanas no caso de pessoas com transtornos físicos. Não se justifica correr riscos desnecessários. Se outros agem assim, que assumam a responsabilidade pelo que estão fazendo, mas vocês não o farão.
É melhor relaxar os músculos simplesmente e usar almofadas para que eles se deitem e façam savasana, com um pranayama simples, e isso basta. Outra palavra de cautela que se aplica a todas as mulheres que praticam yoga. É sempre aconselhável evitar a prática das posturas inversas durante o período menstrual. Esse é o período menstrual de expelir. Se a menstruação não acontece de maneira apropriada, pouco ou muito fluxo, procura-se um médico para tratamento. Se você fizer posturas inversas durante o período menstrual, a tendência é absorver em vez de expelir. Se a descarga é bloqueada por posturas inversas, isso pode ocasionar a formação de coágulos. No início, você pode não perceber grandes diferenças, mas, como resultado da retenção pelo efeito da gravidade, podem se formar coágulos que mais tarde levarão a várias doenças, incluindo cistos, câncer e outros problemas. Portanto, é prudente não realizar essas posturas nessa época. Para essa fase são recomendadas flexões para frente, nas quais não há qualquer perturbação da descarga. Nessas posturas, o fluxo natural é mantido e ao mesmo tempo ocorre uma contração fisiológica no órgão que acelera o processo de escoamento. Por outro lado, a perda de sangue pelos intestinos não é um processo natural como a ação fisiológica do ciclo menstrual. Nesse caso, a restrição relativa às posturas inversas não se aplica. As pessoas que sofrem de hemorroidas costumam perder sangue pelo ânus, e com a prática das posturas invertidas, isso cessa depois de algum tempo. O sangue não se acumula porque os poros da pele são acalmados, as áreas afetadas cicatrizam e a cura ocorre. Como os movimentos intestinais são facilitados, não ocorrem mais rupturas, não havendo mais perda de sangue. Dessa maneira, o organismo humano controla o fluxo de sangue, fechando-se rapidamente, o que não acontece no período menstrual. Nesse período, o fluxo segue seu curso natural e não pode ser interrompido sem que isso leve a doenças. Como exemplo, apresento o meu próprio caso. Por quase 15 anos, toda vez que eu ia ao banheiro, costumava perder sangue. Isso ocorria sempre, e eu não conseguia me levantar da bacia por causa da irritação no meu ânus. Fiz exames médicos, mas não acredito em cirurgias, a menos que, sem sombra de dúvida, sejam indispensáveis. Os testes mostraram que tudo estava perfeitamente saudável. No entanto, quando ia ao banheiro, o sangue escorria como a água de uma torneira. Nunca tomei nenhum remédio, mas esse problema desapareceu depois de 15 anos. Me pergunto quantas pessoas têm coragem de encarar um problema dessa forma. Entre meus alunos, há muitos médicos excelentes, que todos esperam que entendam dessas coisas. No entanto, eles me disseram: não sabemos por que você está perdendo sangue, não há nenhuma ferida. Disseram-me que eu deveria fazer uma cirurgia para remover uma parte do ânus, mas eu contestei: se não sei se existe uma doença, digam-me, por que devo ser operado? Responderam que eu continuaria então perdendo sangue, e eu disse que me manteria assim esperando o problema passar. Outra queixa comum é a psoríase, uma descamação da pele. No Ocidente, afirma-se que a psoríase pode ser decorrente do uso de um certo tipo de meia ou de tecidos que foram secos na máquina de secar roupas. Há muitas causas possíveis. Uma pessoa saudável pode superar o problema, mas se existe alguma fraqueza no sangue, ela pode ser infectada. Segundo minha experiência, embora ocorra a descamação e uma erupção muito irritante, as rachaduras fecham assim que a pessoa começa a praticar posturas inversas, de manhã e à noite, com exercícios de equilíbrio sobre a cabeça e o pescoço, e suas variações no processo que pode levar até 2 horas. A qualidade do sangue melhora e as rachaduras logo se fecham. Não estou dizendo que sou capaz de curar a doença, mas muitos de meus alunos passaram por esse processo, e por isso posso afirmar que essa doença pode ser controlada e que sua recuperação é rápida.
No caso de eczemas, se for um eczema seco, não existe absolutamente nenhuma restrição e todas as posturas podem ser feitas. Contudo, quando o eczema é úmido, você tem de estar atento para que o suor ou o gotejamento da área afetada não atinja outras partes da pele enquanto estiver fazendo as posturas. Mas se me perguntarem se essa pessoa pode praticar yoga, digo que sim, sem dúvida. Já trabalhei com os 2 tipos de eczema. Não sei se ainda tenho a cicatriz, mas quando dava aula para um paciente de eczema há muito tempo, a infecção também entrou no meu corpo. Ficou lá, ativa durante anos. Também sou contaminado pelo veneno das unhas, porque os alunos agarraram a minha perna ou outras partes do meu corpo, e suas unhas arranharam minha pele. Vocês bem sabem que o Sr. Iyengar às vezes bate nos seus alunos para ajudá-los em suas posturas, mas desconhecem o que pega dos alunos. Eles deixam marcas no seu corpo. Tive sarna por 2 ou 3 anos. Não era visível, mas a irritação estava lá. Costumava passar pomada de cânfora e ghee para combater a irritação. Um dia minha esposa estava enchendo o balde de água. Na extremidade da alça vi uma ponta bem aguda. Eu não sabia que o balde estava ali, e quando abri a porta topei direto com ele. Aquela ponta furou exatamente a parte irritada da minha pele, e um bom tanto de sangue escuro saiu. A irritação desapareceu. Eu disse para ela que havia anos que aquilo vinha me irritando. São esses os tipos de problema que tenho quando ensino, embora normalmente não mencione as doenças que me atravessam o caminho. Nos Estados Unidos, uma vez tratei uma pessoa com AIDS, e ela decidiu vir até meu instituto em Pune para se submeter ao treinamento, porque não se sentia mais exausta. O paciente disse que conseguia realizar todas as tarefas manuais que não lhe eram mais possíveis antes de começar a praticar o yoga. Meus alunos norte-americanos pensaram em abrir uma clínica para paciente com AIDS, a fim de pesquisar como o yoga poderia ajudar no tratamento, mas eu os aconselhei a não ir rápido demais. Do que eu disse, pode-se concluir que pessoas com eczema, psoríase e distúrbios similares podem praticar yoga sem receios, sem temer maus resultados. Por fim, gostaria de aconselhar prudência aos professores que querem se submeter às práticas que viram outros realizando, em contextos específicos. Vamos supor que alguém venha assistir a uma aula que se destina a mulheres no 6º mês de gestação. Ele vê o que estou fazendo e diz: esse yoga é bom, e vai embora achando que sabe trabalhar com gestantes. Ele não viu como eu trabalhei no 3º mês e como será a aula até o 9º. Não sabe que tenho maneiras diferentes de trabalhar em cada mês, e vai embora pensando que, porque me viu ensinando certas posturas para grávidas, já sabe como fazer. Dei o exemplo de uma aula para gestantes, como poderia ter dado outros. Vejamos um. Perguntaram-me se eu recomendaria posturas inversas para portadores de glaucoma. Tenho pacientes com glaucoma que fazem as posturas inversas, mas isso não significa que posso recomendar a prática. Se uso essas posturas é porque sei como levar um aluno a realizá-las. Se a pessoa com glaucoma faz o exercício de equilíbrio sobre a cabeça, a pressão aumenta. É preciso aprender como os globos oculares devem ficar, como os ouvidos devem ficar, como deve ser a respiração. Se, como um médico, eu fosse prescrever essas posturas para pessoas com glaucomas, alguém poderia imediatamente dizer: quero servir a humanidade, portanto vou ensinar posturas invertidas para essas pessoas. Aconteceu exatamente isso há alguns anos. Em Pune, dou aulas para pessoas com glaucoma e até com deslocamento de retina. Já tive alguns alunos cuja retina não estava muito seriamente descolada, e por isso não fico nervoso diante de um caso desses. Se um paciente é informado de que sua retina ficará descolada, posso salvá-lo disso.
Como sou gato escaldado, tomo muito cuidado. Há alguns anos, quando ensinava equilíbrio sobre a cabeça para algumas pessoas com glaucoma, um homem que não sofria do mal entrou na turma. Tempos depois, escreveu-me uma carta em que dizia: depois de vê-lo ensinando o equilíbrio sobre a cabeça para as pessoas com glaucoma, passei a dar esse tipo de aula e meus alunos estão obtendo melhoras. Poderia me dizer o que mais eu deveria ensinar? Fiquei curioso. O que posso fazer se essas coisas continuarem a acontecer? Fico muito preocupado em recomendar exercícios para problemas físicos, porque muitas pessoas podem dizer: vou ensinar isso também. O importante, no entanto, é como é ensinado. Se você não sabe, não faça. Isso serve não só para o equilíbrio sobre a cabeça, mas para muitos outros asanas que podem pressionar os olhos. Não faça se não sabe. É perigoso. Nesse caso, faça só as flexões para frente. Isso pode ser ensinado sem risco algum. Eu me sinto seguro, você se sente seguro e os que fizerem essa postura também.